Boa noite. Hoje estou aqui na minha casa em Campinas e o assunto de hoje é a origem da cultura woke, porque isso importa para os dias atuais. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a questão do controle demográfico, tá? Então lá na Grécia Antiga já se falava, no livro de Platão, que seria bom que uma cidade tivesse apenas 100 mil habitantes, no livro A República de Platão. Isso era uma ideia que pensava no bem-estar social daquela cidade, da questão dos recursos hídricos, da questão dos alimentos, enfim. Platão ele tinha como princípio esse bem-estar. Passado aí muitos séculos depois de Platão, nós temos um pastor evangélico, um pastor anglicano, que também era economista e que ele cria uma teoria que eu acredito que foi a origem de uma engenharia social que nós vivemos hoje. Vocês vão me entender quando eu falar do Malthus. Isso mesmo, a teoria de Malthus. Vocês já ouviram falar sobre Malthus? Quem aqui já ouviu? Comenta aqui, compartilha, fala o que ouviu falar sobre Malthus. Thomas Malthus, ele é um britânico e a ideia dele é que era necessário um controle demográfico. Ele escreve isso lá no século XVIII. Por quê? Porque a população lá poderia crescer mais do que a produção de alimentos. Isso daí geraria fome, geraria problemas nesse sentido. Então, o que seria bom ter um controle aí de natalidade, talvez uma previsão futura do que se tornaria o mundo atual. Guardem isso. Agora nós vamos para a década de 50. Pós Segunda Guerra Mundial, aconteceu um movimento no mundo chamado Baby Boom. O que é o Baby Boom? É um crescimento explosivo da população mundial. No final da Segunda Guerra, a gente tinha uma população aí na faixa de 1,6 bilhões, e no final da década de 60, a gente já estava com uma população de 3 bilhões, 3,300 mais ou menos pessoas no mundo. Não dobrou, né? Dobrou em um período de 20 anos. E imagina a ONU, imagina os governos como que lidaram com isso. Isso foi assustador para eles. Isso tem um porquê. Tá? Primeira coisa é que até o início do século XX as pessoas viviam no máximo 45 anos, 49, 44, porque não existia antibióticos. Os antibióticos foram criados aí no final do século XIX para o início do século XX. Então, a falta de antibióticos fazia com que existisse uma mortalidade gigantesca. Qualquer infecção bacteriana poderia gerar óbito. A ciência ela se multiplicou, a ciência ela avançou. A questão dos nascimentos também era comum numa família com 10 filhos, uns 3 ou 4 filhos falecerem na infância. A partir do avanço da ciência e com vacinas criadas, isso parou de ocorrer. E a população ela começou a ganhar mais tempo de vida, em média. E com isso, ainda não existia métodos anticoncepcionais até o início da década de 50. E houve o baby boom, a explosão de bebês, a explosão da população mundial. As pessoas já não morriam mais. E na década de 60 começou a ser criado um projeto. E agora eu quero que vocês pensem que essa é uma teoria criada por mim, pelo menos é o que eu observo, tá? É o meu insight, não que eu li isso em algum livro, mas que começou uma engenharia social de controle de natalidade muito forte a partir aí da década de 60. E como que se deu esse controle de natalidade? Se deu por diversas práticas. Os tratados de direitos humanos da ONU, se nós lermos eles da década de 50 até anos 2000, nós iremos observar que existem algumas preocupações da ONU. E essas preocupações elas estão com uma narrativa.
que hoje a gente chama de narrativa woke, direitos de minorias, enfim. Eu não vou nem entrar no mérito se é certo ou errado, eu até acredito que as minorias têm que ter direitos mesmo, mas o como que um direito ele é recebido num momento histórico, num recorte histórico de um problema social que é a questão da demografia estourando. Então, qual que é a ideia da ONU? A ONU ela começou a incentivar o aborto como um direito de mulher, das mulheres. A ONU começou a pressionar os governos a tirar questões de gênero, para ser muito mais específico, questões da transexualidade, da homossexualidade, que em diversos países eram criminalizados e também muitas vezes eram considerados como uma doença, como uma CID. Isso foi retirado de uma forma categórica e de uma forma ampla dos sistemas de saúde, das legislações de saúde pública de diversos países, conforme ditava a cartilha da ONU. E, de certa forma, eu concordo plenamente com a questão, por exemplo, de tirar da psiquiatria, né, em muitos casos, porque, imagina, as pessoas, por uma questão sexual, levavam um choque elétrico, né, isso é um absurdo, tá? Era assim que eram tratados os gays, né, naquela época, quando não eram mortos, assassinados, tudo mais. E, bom, direito das mulheres de aborto e gays, o que isso tem a ver com controle de natalidade e controle demográfico? Até a década de 90, não era possível um casal do mesmo sexo ter filhos. Isso começou a ser possível a partir do momento aí do bebê de proveta, né, do avanço tecnológico com respeito à inseminação artificial. Antes não era possível. Então existia ali um interesse, e aí é o que eu coloco, um interesse que as nações do mundo inteiro tivessem uma população de 8 a 10% com gênero do mesmo sexo, né, no sentido de se identificar com o mesmo sexo, para evitar o quê? O crescimento populacional. Também acredito que o direito das mulheres sobre o próprio corpo é uma narrativa para a aprovação do aborto e para o incentivo ao aborto para tentar controlar a natalidade no Ocidente. Por que eu digo isso? Porque na China, que na mesma época, simplesmente como é um país mais ditatorial, né, um governo único, simplesmente a China decidiu criar a política do filho único para controle de natalidade. E o segundo e terceiro filho não tinha nenhuma assistência do Estado, sendo muito incentivado também o aborto para as mulheres. Isso não foi uma narrativa, ou não foi travestido de uma narrativa feminista. Tá? Essa política foi muito forte na Europa, muito forte na Europa, muito forte na União Soviética, na Europa Ocidental. Na China já foi dessa outra forma e alguns países ficaram fora dessa política, como por exemplo os países da África e os países do Oriente Médio, onde a cultura woke não ganhou espaço devido ao Islã, à religião. Nos Estados Unidos também, no sul dos Estados Unidos tem um bolsão chamado Bolsão da Bíblia. E por uma questão religiosa, da maioria ser protestante, evangélica, e pela luta contra o aborto, também não houve aí uma aderência muito forte dos americanos, que tem uma população até aí, final da década de 90, majoritariamente cristã evangélica. Então, essa política funcionou muito na Europa. No Brasil, também por uma questão do catolicismo ser forte, dos evangélicos serem fortes também, não, até hoje, né, não foi aprovado o aborto legal como um direito da mulher, mas sim apenas em alguns casos específicos, algumas exceções às regras. Então, o que eu acredito? Que existia ali na década de 60 uma engenharia social. Vamos incentivar grupos feministas, vamos incentivar a luta LGBT, que ia mais, para controlar
a demografia no mundo, para tentar evitar que esse número de população multiplique de uma forma aritmética. Porque imagine, gente, se não fosse feito nada, estávamos em 3 bilhões. Hoje estaremos em quanto? 15 bilhões? 16 bilhões? Então, houve uma mudança é, social. Existe, e é uma questão que eu preciso me aprofundar mais, existe um outro ponto que é a questão da renda per capita. Como a renda per capita ela aumenta com o tempo, porém, acesso à moradia e acesso a algumas questões que são necessárias para a formação de uma família, elas cada vez mais fica difícil. Então existem estudos, por exemplo, que mostram na década de 70 uma família americana, onde o marido e a esposa, lá na faixa dos 30 anos, já tinham uma casa própria, financiada, enfim. E depois mostra agora nos anos 2025, 26 a dificuldade de um casal de ter uma casa própria. Então, mora de aluguel, atrasa um pouco mais a ideia de filhos, porque sabe que filhos vai criar uma questão aí de gastos. Existe também todo um discurso, uma narrativa voltada para o ambiente de trabalho, para cada vez mais é necessário pedágios para conseguir um bom trabalho. Esses pedágios entende-se como cursos técnicos, faculdades. Se aumentou o número de anos da educação formal e do ensino superior para conseguir ganhar o mesmo salário que uma pessoa com ensino médio ou ensino fundamental 2 ganhava há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, tudo isso faz com que também a população case mais tarde. Aqui no Brasil, saiu um estudo que a população começou a casar a partir dos 30 anos. Então, eu chamo a cultura woke, a cultura das minorias, que incentiva as minorias, a existência das minorias. E eu não estou dizendo isso de uma forma misógina, né, antes que alguém me julgue. Quando eu falo incentivo às minorias, eu estou dizendo incentivo financeiramente, financia elas para que elas possam lutar pelos seus direitos. Ela favorece uma agenda oculta, que é a agenda do controle populacional, porque é uma questão que nós precisamos pensar como sociedade, que se não houvesse isso, estaremos em quanto? 16, 18, 30 bilhões de pessoas? Por outro lado, também podemos pensar assim, mas essa questão ela é reversível, não é reversível, independente da questão religiosa, da questão ética, da questão moral, ela é reversível. Eu vejo, por exemplo, uma mudança muito forte no governo da Rússia atual, que simplesmente está incentivando as mulheres a ter filhos, e está proibindo protestos, passeatas LGBT. Os LGBT são inimigos do governo russo. O governo russo se sacralizou, tornou um governo hipercristão? Não acredito. Eu acredito que simplesmente as narrativas elas mudam conforme a estatística de crescimento populacional daquela nação. A nação russa está com um crescimento muito baixo e ainda vive em guerra. Então eles precisam de bebês. Por isso essa mudança e esse incentivo, e aí com certeza eles utilizam, né, os governos do discurso religioso da narrativa cristã para também evitar o aborto e aumentar o número de crianças. Então, esse cenário que nós vemos hoje é interessante porque às vezes toda semana o jornal escolhe alguns pontos para bater, né? Então, normalmente o jornal começa com notícias de violência, pelo menos no Brasil, depois as violências passa sobre economia, depois sempre passa algum discurso sobre inclusão, sobre algo do tipo. No Oscar também, na festa do Oscar, a organização do Oscar colocou que é necessário é, pontuar nos filmes falando sobre questões de gênero, de inclusão, de minorias. Então existe todo um trabalho para que as minorias sejam valorizadas e
principalmente coloco essas minorias que ajudam o controle de natalidade, né, e as mulheres em si também, né, mas pautas como feminismo, pautas como empoderamento feminino, e eu não digo que eu sou contra, eu acho que num país onde mais de 1 milhão de pessoas não tem o nome do pai na certidão de nascimento, muitas mulheres lutam pelos seus direitos de trabalho e de empoderamento, até como uma necessidade, até como uma forma de conseguir sustentar a sua casa, as mães solos, enfim. E eu não tenho uma opinião tão, como que eu posso falar, contra a cultura woke, porém eu quero chamar a atenção a questão da engenharia social, que ninguém fala sobre isso, usando grupos minoritários a fim de controlar a população.